Muito bom dia, Datena, muito bom dia a todos aí, os seus ouvintes. Na verdade, essas empresas estão sujeitas à fiscalização do PROCON. O PROCON pode fiscalizar, inclusive, eventualmente, após a apuração do que aconteceu, multar, porque elas prestam serviço remunerado com pagamento de passagem. Elas cobram um preço para prestar esse serviço. Então, está dentro da esfera de competência do PROCON. E o PROCON já acionou a Secretaria de Transportes Metropolitanos para entender o que aconteceu. E as explicações que nos foram dadas até agora é o seguinte: foi na linha 9, na linha Esmeralda. Então, houve um transformador da Enel, próximo a Santo Amaro, que pegou fogo. Os fios de telefonia caíram sobre a rede aérea e isso, então, a operação acabou sendo suspensa. Segundo eles, foi normalizada às 8 horas e 2 minutos e 20 ônibus do país, o que é insuficiente, óbvio, chegaram às 3h23. O PROCON, então, está querendo saber quais são... pode ocorrer intercorrências, isso é normal, porque é uma linha que fica... Ela não é coberta, é uma linha... Mas quase todo dia, Capês, quase todo dia não dá. Tá demais. Olha, eu um pouco antes de sair de folga, pelo menos 3 dias seguidos, problema na CPTM, não tá chovendo, não tá acontecendo nada. Tava um calor desgraçado. Entendeu? Então, é de se estranhar que essa porcaria de ônibus pare, e trem, e metrô pare toda hora. Não dá. E outra coisa, não tinha 20 ônibus, coisa nenhuma. O Josino falou que tinha 4, 5. É mentira o que passaram para você. Não tinha 20 ônibus, coisa nenhuma. Nós vamos apurar. A questão é o seguinte: é um serviço essencial, ele tem que ser contínuo. Artigo 22 do Código do Consumidor. A empresa que havia mobilidade, que quer assumir por concessão um transporte público, para ter lucro, para prestar um serviço e obter lucro, ela tem que garantir a continuidade do serviço. Se continuar falhando, nós vamos agora apurar as causas que levaram a essa paralisação. E a empresa pode ser multada em até 11 milhões de reais. Então ela precisa avaliar se vale mais a pena aumentar o nível de investimentos para impedir a paralisação do serviço ou ficar pagando multa, como aconteceu aí com a concessionária de energia elétrica. Começa a pagar 10, 20, 30 e paga, viu? E paga. Mas o PROCON não é instituição financeira. Nós não temos interesse em multar e receber multa. Nós queremos que os serviços funcionem. E esse é um serviço que tem que ser contínuo. Ele não pode ser paralisado o tempo todo. Se passa por área de transformadores, área de fiação elétrica, a empresa tem que realizar investimentos para prevenir e impedir que isso ocorra. Não o fazendo, ela opta num confronto com o PROCON e começa a receber multas uma atrás da outra. Nós já temos outros casos que já estão em andamento, que eles estão fazendo explicação. O PROCON é muito criterioso, porque 96% das multas aplicadas pelo PROCON são mantidas pela Justiça. Não adianta recorrer. Nossos funcionários são muito criteriosos, fazem prova, aplicam a multa e a multa é paga. Então é preciso verificar se a questão reputacional da empresa, se ela está interessada nisso, tem uma boa reputação ou não, e se ela está disposta a continuar pagando multas e confrontar o PROCON, deixando os passageiros aí a ver navios. Claro que existem situações de força maior, podem ocorrer, mas não é possível, como você disse, toda hora um evento de força maior justificar uma paralisação. Para a maioria dessas empresas, tanto faz a multa do PROCON, porque é muita grana que esses caras ganham. Essa Enel aí, o que ela ganha de dinheiro no Brasil e prestando maus serviços, ela pode pagar a multa de 40 milhões que ela está ganhando muito dinheiro ainda. E vai continuar cometendo os mesmos erros. A CPTM carrega quantas pessoas? 4 milhões de pessoas por dia, sei lá, mais ou menos isso. Então, às vezes, vale a pena pagar a multa. Né? Agora, em caso de recorrência, aí já não é mais com o PROCON, acho eu, o departamento jurídico do Estado tem que entrar em ação e simplesmente romper contrato, acabou. Prestou mau serviço, põe outro no lugar. Imagina quantas empresas do mundo querem gerir um sistema de transporte público que carrega de 4, 5 milhões de pessoas por dia. Só em trem, entendeu? São, acho que, 14 milhões de pessoas por dia do transporte público de São Paulo. Que empresa que não quer assumir isso? Que empresa que não quer pegar o lugar da Enel?
que presta mau serviço à população há muito tempo. Já fazia isso em Goiânia, em Goiás, e agora trouxeram para cá. Entendeu? Então, que empresa que não quer ficar no lugar desses caras? Devem ter cláusula contratual para romper contrato. Não é o Capês, mas isso não é com o Procon, é com o governo do Estado. O contrato de concessão tem uma série de obrigações que tem que ser cumpridas pela concessionária, tem multas pesadas, tem a suspensão da concessão, retenção de pagamentos que a empresa recebe. O contrato ele tem uma série de implicações. Então, evidentemente, se está tendo muito problema, o investimento, para depois obter o lucro e a compensação e o equilíbrio econômico-financeiro mais para frente, o cara entrega o serviço, entrega a concessão. Não está dando conta de prestar um serviço bem prestado? Entrega. É muito simples. Agora, a questão das multas, Atena, eu tenho feito já várias incursões do Congresso Nacional. Eu quero discutir o que é um dogma no Procon, que é a questão da proporcionalidade da multa. Quer dizer, às vezes o estabelecimento pratica uma infração pequena e recebe uma multa elevada. E, às vezes, essas grandes corporações recebem a multa que a lei põe no máximo de 11 milhões. Então, as multas têm que ser calibradas. Bastante multa para infrações graves de grandes corporações e multa menor para quem está batalhando aí, às vezes, cometeu uma infelicidade, um descumprimento de uma cláusula e recebeu. Então, isso precisa ser visto também. Aí é justo. Você que mexe com leis há tanto tempo, que escreve livros sobre leis, não é? Aí sim é justo, tem que ser proporcional. Quem é o coitadinho que tem que pagar a multa, paga menos, e as grandes empresas tem que pagar muito mais, mesmo porque ferra o coitadinho, todo dia. Esse é o grande detalhe. Agora, doutor Capês, a gente está entrando numa situação que ninguém sabe o fim da história. Com isso, sobe barril de petróleo, sobe dólar, sobe tudo. E sobe a responsabilidade do Procon, porque os aproveitadores, aqueles que gostam de burlar a lei e aumentar preço mais do que deve, vão estar aí para fazer o que fizeram durante a pandemia. Sem dó e nem piedade, não? Você tem toda a razão. E olha que interessante, Datena, você foi um dos que mais liderou a campanha de protestos contra a explosão de preços, e o Procon teve que enfrentar uma onda dizendo que nós estávamos querendo tabelar preços, que nós estávamos desconsiderando questões de ordem macroeconômica que justificavam os aumentos. Eu não entendia nada de economia. E sabe o que nós apuramos, Datena? Aqueles que tinham aumentado excessivamente o preço dos produtos, principalmente aí cesta básica, botijão de gás, eles não tiveram aumento de custo. Eles estavam vendendo os mesmos produtos que eles tinham comprado pelo mesmo preço, estavam aumentando o valor de maneira puramente especulativa, porque como aumentou a procura, eles começaram a aumentar excessivamente o valor. E o Código do Consumidor é claro, ele proíbe o fornecedor de obter vantagem desproporcional às custas do consumidor. E a vantagem desproporcional é aquela obtida em situações críticas, como a situação de pandemia, em que a população tem uma necessidade extraordinária. Aí você não pode abusar da fragilidade do consumidor para obter ganhos injustificados. O Procon atuou naquele momento. Eu recebi, inclusive, uma representação, tive que me defender num processo no CAD, dizendo que eu estava interferindo no domínio econômico, e acabamos demonstrando que o artigo 39, inciso 5º do Código do Consumidor autoriza o Procon a agir desta maneira, e vamos fazer de novo. Se houver qualquer tipo de prática especulativa sobre a população nesse período, o Procon vai agir, não há a menor dúvida. E a nossa fiscalização está preparada para isso. Por exemplo, quando havia essas ações, que nós acompanhamos várias, né, do Procon em mercados, o primeiro acusado era o produtor, pequeno ou grande era o produtor, o segundo era o intermediário. Agora o Capês está chegando e trazendo à luz que não aumentou nem custo de produção e não aumentou preço do intermediário. E que os caras aumentaram por causa da demanda. E devem ter se ferrado, devem ter tomado multa. E foram atrás do Capês dizendo que iria controlar preço. Aconteceu comigo também. Quando eu sugeri ao presidente da República que controlasse os preços, pelo menos da cesta básica, eu fui chamado de comunista. Uns imbecis me chamaram de comunista, porque eu queria controle de preço. Eu não quero controle de preço. Só quero controle de preço de cesta básica, porque o alimento nós estamos perdendo a mão. Os caras estão cobrando demais. Eu sou contra comunismo. O Stalin matou
no mínimo 50 milhões de pessoas, o Stalin deve ter exterminado, 70 milhões matou o Mao Tse-tung. Está mais do que provado que o regime comunista é uma barbaridade, é uma calamidade. Não sou comunista, mas também não sou mané. Não sou mané. Eu estava dizendo, esses caras estão aumentando o preço de comida, por exemplo, muito mais do que podem aumentar. E o Capês agora está me confirmando isso. Comunista é a tua avó, a tua tia. Eu, pelo menos, estava lutando pelo povo aí de uma maneira empírica e por intuição. Eu já esperava isso. Não é possível que aumentassem tanto o custo de produção e de intermediários. E o Capês está me confirmando isso. Vários caras aumentaram o preço muito além do que podiam porque não tiveram aumento de custo. Imagina o que esses caras ganharam. Não é, Capês? Eu tenho a prova disso, Atena. Eu tenho documentos disso. Eu tenho os autos de infração que constataram isso. Não é que nós estamos chutando. Pois é. Olha, eu vou pedir para fazer uma matéria contigo. É mesmo porque você é um cara que fala pouco, mas fala com conhecimento de causa pra caramba. Mostrando esses autos de infração e mostrando que essas empresas fraudaram o consumidor no momento de pandemia, que a pandemia afetou a economia e as pessoas estavam morrendo de fome, não tinham condição de... São sacolas vazias. Entravam no mercado, não tinha dinheiro para comprar nada, saía de sacola vazia. E não tiveram, e outros atravessadores de todo tipo de produto, combustível, daí por diante, isso com aval bem quente da Petrobras, que os caras não podem ver aumento do dólar ou petróleo, que explode o preço de gasolina e aumenta na refinaria. Acho que tem uma lei que não permite que aumente na bomba durante um determinado tempo, e eles aumentam no mesmo dia que você anuncia que na refinaria. Então, uma série de barbaridades que cometeram contra o povo brasileiro, esse que está morrendo de fome, esse que não tem emprego, uma série de calamidades que nós tivemos que enfrentar e que lucraram durante essa pandemia, isso começa a vir à luz agora. E é bom a gente mostrar, para que não aconteça de novo com essa guerra que o Putin arrumou, essa agressão covarde à Ucrânia, porque os preços vão aumentar de novo, né, Capês? Claro, evidente. Há uma diferença entre economia de livre mercado e práticas especulativas. O Estado tem o dever de agir especulativas. Quem te chamou de comunista, equivocadamente, injustamente, de maneira absolutamente ignorante, não sabe nem o que é comunismo, deveria ler o artigo 170 da Constituição Federal, que consagra como princípio da ordem econômica a livre iniciativa e a defesa do consumidor. Portanto, a livre iniciativa não é absolutamente livre. Ela é limitada na própria Constituição pela defesa dos interesses do consumidor. E o Código do Consumidor diz que o fornecedor não pode se aproveitar de uma situação de extrema fragilidade e necessidade do consumidor, qualquer que seja a causa, para obter uma vantagem desproporcional. Então, na verdade, é desconhecimento da lei, né? Hoje em dia, infelizmente, Datena, como disse um conhecido filósofo, é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal muito inteligente, Nelson Jobim. Os idiotas estão dando palpite sobre tudo. Eles acham que conhecem todos os assuntos. E com isso foram injustos com você, que está fazendo o seu papel, provocando os órgãos, criticando os órgãos quando tem que criticar e exigindo providências em nome da população. Então você está de parabéns por cumprir o seu dever de cidadão. Nós temos que aceitar quando recebemos críticas e trabalhar em prol da população. Bom, Capês, de minha parte você tem total apoio, é um apoio que foi construído durante anos, que eu lhe conheço, e o que a gente puder fazer para te ajudar aqui na Rádio Bandeirantes e na Band TV, estaremos ao seu lado fiscalizando esses aumentos que serão de novo especulativos e canalhas durante essa crise que a gente está enfrentando. Tá ok? Obrigado, Datena. Uma ótima quarta para você e para todos os ouvintes. Um abraço.